adolescentes, e vocês devem lembrar, né? Ou se não lembram, viram alguém fazer isso. Quem não já viu um menino todo feliz porque estava com a roupa do Homem-Aranha e acreditava que era o Homem-Aranha, né? Todo mundo já viu isso? Eu vi uma cena de um pai pegar o menino pelas costas assim, pá, prendeu o menino lá em cima, o menino segurando, aí de nada o menino fazia tsh, tsh, de um lado para o outro, como se ele fosse um Homem-Aranha. A minha filha, uma vez, toda vez eu tenho que falar dela, né? Porque é a minha filha, né? O que está em casa, né? Ela tinha quem já assistiu na época, não é agora, faz tempo, quem já assistiu os Backyardigans? Todo mundo assistiu os Backyardigans, tá vendo aí? Meu irmão, aí eu acho que era o Nicoa, né? O Nicoa é o nome dela, não era? Pronto, a coletora mascarada. Todo mundo assistiu esse episódio? Não, esse episódio era fantástico. E ela lá, e eu assistia todo, né? Não perdia um. E ela lá ela pegava uma fralda, acho que era uma fralda, era uma camisa, não sei o que era, um pano, botava aqui no pescoço. E aí, você lembra que a coletora mascarada ela ficava assim de lado? Aí a capa mexia, né? Aí ela pegava a capa e fazia assim. Aí ela fazia: papai, eu sou a super rápida estrela ligeira. Aí, eu vou voar. Aí pulava do sofá. Ela acreditava que estava voando. Por quê? Porque desde pequeno, desde o nosso nascimento, desde quando a gente, na verdade, toma consciência de alguma coisa, a gente tem vontade de ter poder. Só que essa vontade, ela vai mudando. Primeiro a gente quer ser um super-herói, uma super-heroína, as meninas, né? Quer ser parecido com alguém. E isso não é ruim, isso é extremamente necessário. Perceba que quando Deus criou o mundo, não sei se vocês já leram a criação do mundo, está lá em Gênesis, no comecinho, é bem interessante essa criação do mundo. E aí, Deus cria os animais, não é isso? Deus cria as árvores, Deus cria os céus, Deus criou os céus, Deus criou os mares, as águas, Ele fez divisão entre tudo isso, mas quando chegou no homem, Ele não criou. Vocês estão pensando que Ele criou, mas Ele não criou, Ele formou. Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, tudo foi criado, o homem foi formulado, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, Deus criou o homem para imitá-lo, para ser parecido com ele. Porque imagina, o homem foi formado, de repente ele olha para o lado e ele vê um elefante, ele diz: eu vou comer bem muito para ser igual ao elefante, vou ficar bem grandão assim. E você não é elefante, nem carne come, né? É da estrutura do elefante mesmo. Aí de repente ele olhou assim. Aí tem gente que começa a fazer umas coisas estranhas: vou botar um monte de argola no pescoço para ficar com o pescoção igual a girafa. Então o homem não se inspirava nos animais, o homem se inspirava no próprio Deus. E por que o homem se inspirava no próprio Deus? Por que será? O que é que você acha do motivo principal do homem se inspirar em Deus? É sobre isso que a gente vai falar, sobre poder. Porque quando a gente se inspira em alguma coisa, é porque a gente quer fazer aquilo que aquela pessoa consegue fazer. Quem nunca se inspirou aí dos meninos? Não, dessa geração ninguém nunca se inspirou no Superman, porque ele não é tão legal, né? O Superman de hoje é estranho, né? Diferente, né? Então, quem nunca se inspirou aí no... Hoje em dia é o quê? Yu-Gi-Oh? Naruto, né? É o que hoje? Como? Homem-Aranha. É porque agora é Homem-Aranha inverso, reverso, inverso, metaverso. Fala um verso, diz uma poesia. É um Homem-Aranha para cada mês diferente. É um Homem-Aranha, um preto, um rosa, um amarelo, um colorido. É vários tipos de Homem-Aranha, mas a galera sempre se inspira em algo ou em alguém. Não é verdade? E aí, a Bíblia fala sobre esse poder. E é muito impressionante. Mas só que assim,
todo poder, ele não é só buscado. A gente, quando quer poder, a gente não só busca esse poder de maneira simples. Não é só a vontade que faz com que a gente tenha esse poder. Mas a determinação e a disciplina, elas são características importantíssimas para quem quer poder. Vou dar um exemplo para você. Na minha rua, quando eu era adolescente, tinham vários amigos. Tinham vários rapazes lá, tudo da mesma idade. Mas aí, na minha época, os Power Rangers eram másculos, certo? Não é como hoje. Os Power Rangers, daqui a pouco tem um Ranger rosa, né? Homem, Ranger homem rosa, porque tem a mulher, né? Que é a Ranger rosa. Mas na minha época tinha os Power Rangers. E aí todo mundo queria ser o Ranger branco, que era o mais forte dos 5. Mas somente aquele que realmente era mais forte entre os 5 era que podia ser. Porque se o outro dissesse assim, eu vou ser o Ranger branco, aí o mais forte olhava para ele e dizia assim, você? Quem vai ser sou eu. E aí? Precisa ter disciplina. Vocês já viram tem vários memes, né? Tem memes com super-heróis com uma roupa que não cabe nele mais, né? E a gente não vê, a gente vê um super-herói com foco. E aí na minha época tinha muito super-herói que era lutador. E a gente metia o pau a fazer arte marcial. Comprava revista de arte marcial. Eu tinha revista ninja, eu nunca aprendi a desaparecer, mas eu tinha revista ninja. Porque eu queria ser um ninja, porque tinha um grande dragão branco na época, era muita coisa. Os super-heróis antigamente era para o homem ser forte. É diferente dos de hoje. Hoje você vê o Homem-Aranha, bem assim, não contra ninguém que é magro, mas assim, o super-herói ele é um estereótipo daquilo que as pessoas vão procurar ser. E o Homem-Aranha é bem magrinho, rapaz. Eu fico com medo daquele Homem-Aranha ir tomar banho e descer pelo ralo. De tão seco que ele é. Meu Deus, os super-heróis eram fortes, agora não são mais. Procurava masculinidade nos homens. As mulheres procuravam ser bonitas. Hoje em dia é moda. O sovaco está com o cabelo até a cintura para fazer trança. As pernas parecem caranguejo-sá. Umas aranhas caranguejeiras. Então, voltando ao assunto do poder. Para buscar poder precisava de disciplina. A gente olhava alguns super-heróis ou alguns lutadores e eles tinham um chute diferente. E era uma perna que voava longe. Então só podia imitar aquele super-herói ou aquele lutador quem fazia a mesma coisa. Então quando a gente fala de poder, a gente também fala de disciplina, em buscar ser parecido com aquilo ali. E aí, o poder, no final das contas, não muda somente o nosso interior, ele muda também o nosso exterior. Quer ver o exemplo? Ninguém podia dizer que era a coletora mascarada se não estivesse usando máscara. Então não mudou só o interior, mudou o exterior. Porque é mania hoje dizer que é crente, mas usar uma roupa que mostra tudo. É mania hoje a menina dizer que é crente e tirar uma foto mostrando decote. Muda também o exterior, não muda só o interior. É mania hoje, tem um short que a pessoa usa, que ela só tapa a parte interna das nádegas. Ele vem em V. O short faz assim. Aí esse pedaço aqui fica todo balançando enquanto a menina vai andando. Fica só, se ela corre, aí só vê o barulho. Plá, 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 plá. Por quê? Porque é o estereótipo da nossa sociedade. Só que há um problema. Todos os super-heróis têm poder. Todas as pessoas que são, hoje também existem muitos influencers. São aquelas pessoas que, jogadores de futebol,
As meninas que estão muitas vezes no Insta, né, que tem muitos seguidores. Aí ela diz, a moda agora é puxar o cabelo de lado. Aí todo mundo puxa para o mesmo lado. A moda agora é pintar uma mecha. Aí todo mundo pinta uma mecha. Aí o jogador diz assim, a moda agora é andar arrastando a sandália. E todo mundo anda arrastando a sandália. Ele não precisa falar, ele só precisa fazer. Entendeu? Então, todo influenciador, ele tem um poder. Todo ele. E todo aquele que busca o poder, ele tem uma necessidade. Certo? Tudo entendido até aí? Está fácil de entender até aí? Beleza, eu preciso que vocês entendam antes o que significa essa questão do poder. Só que há uma diferença em Deus. Porque muitas vezes nós separamos o poder do próprio Deus. Ou seja, nós falamos o poder de Deus. Agora diga para quem está perto de você, não é o poder de Deus. Diga, o poder é Deus. Ainda não entenderam, né? Como diz o pastor, se vocês entenderem, estavam jogando essas cadeiras agora. Mas vocês vão entender já já. Não é o poder de Deus. Você vai encontrar o poder do jogador tal. Você vai encontrar o poder do Superman. O Superman tem um poder do negócio do olho. O Homem-Aranha dá a teia e sai se pendurando. Parece um saguinho de um lado para o outro. Aí tem as heroínas, né? Tudo isso, cada um tem um poder específico. Mas Deus é o poder. É diferente. E aí vocês vão entender porque Deus é o poder. Sendo que no mundo desses super-heróis, para se ter poder, precisa se ter uma identidade secreta. E isso vai influenciando a gente. Muitas vezes a gente entra na igreja e a gente tem poder dentro da igreja. A gente busca a Deus, a gente ora, e a gente sente algo diferente. Diz, poxa, aqui o negócio está mudando, está diferente. E aí, na rua, a gente se torna o super-herói gospel. O Homem-Aranha, todo mundo que assiste o filme sabe quem ele é de verdade. Mas todo mundo que está dentro do filme, ninguém sabe quem ele é. Porque ele sempre tem uma identidade secreta. Cristão que vive no poder de Deus, que anda no poder de Deus, não tem identidade secreta. Ele é crente em casa, ele é crente na rua, ele é crente no banheiro, ele é crente na escola, ele é crente na faculdade que vocês vão fazer. Ele é crente quando está no meio dos amigos, no racha. Ele é crente. Ela é crente quando vai se maquiar. Quando vai escolher a roupa de sair, ela é crente. Porque às vezes quer se maquiar, bota um olho de gato, bota um negócio diferente lá, um negócio bem estranho. Quando a menina sai do quarto da maquiagem, a mãe olha e fala, cadê minha filha? Quem é você? Por quê? Lembra que eu disse no início que todo mundo tem necessidade de poder, lembra disso? A gente tem tanta necessidade desse poder, tanta necessidade, que a gente tenta mostrar esse poder no exterior, gerando aparências para que as pessoas vejam quem nós somos. Estão entendendo? Porque às vezes a gente quer gerar uma impressão de poder. Você já viu o menino enquanto está com os braços de boneco de palito, não tira uma foto. Quando ele começa a malhar, dá uma coceira na nuca, que ele começa a mostrar os braços, né? Nunca tirou uma foto de perfil, mas começou a malhar, ele tira a foto para mostrar as costas. Porque é uma necessidade. Existe uma necessidade. E essa necessidade de ser notado, ser notada, é exatamente falta de poder de Deus. Está dando para entender agora? Está entendendo que porque Deus é o poder, e não só tem o poder, aí, o grande problema da falta dessa ação de Deus em nós,
Sabe qual é? Mudança constante de identidade e de propósito. Uma hora eu sou assim, outra hora eu sou assado. Uma hora eu faço isso, outra hora não é mais isso, é aquilo. Outra hora já não vou fazer mais isso, vou fazer aquilo. E aí começa a misturar um monte de coisa. No final das contas, quando você olha para você, se você olha para você hoje, agora, você olha para dentro de você, e você não consegue entender quem você é em Deus, significa que está faltando poder. Você olha para você, e se eu chegasse para você agora com o microfone e pedisse assim: defina você mesma ou você mesmo em uma frase, que frase você diria? Pensa aí para mim agora, não me diga, só pense para você. Que frase você diria sobre você mesmo? Não é sobre os outros. Definir outra pessoa é muito fácil. Definir nós mesmos, somente Deus pode fazer isso. E aí, como eu estava dizendo, não tem como separar Deus do poder dele. Aí eu queria que você abrisse a Bíblia, abrisse aí por favor, João, capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha para alguém e faz assim: uau. Agora faz com vontade, essa não valeu, faz uau. Isso, Jesus disse que sem ele a gente não pode fazer coisa alguma. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Se Jesus, vamos dizer que Jesus está aqui do meu lado, e ele chega assim e faz assim: meu filho, tome a minha caneta. Pai, eu pego a caneta de Jesus, Jesus vai e sai. Aí eu vou tentar escrever, não vai sair nada. Por quê? Porque eu estou sem ele. Estão entendendo? Ou seja, Jesus está dizendo que sem ele nós não poderemos fazer coisa alguma. É exatamente por isso que às vezes a gente ora no domingo, no culto, o poder de Deus vem, a gente sai todo feliz e a gente sai já aliançando com Deus. A partir de amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser orar. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer na minha vida. Aí no outro dia, acorda atrasado, não dá tempo, esquece. Quando é na terça, já não lembra mais de orar. Na quarta, esqueceu. Na quinta, o pecado já virou uma prática. Na sexta, esqueceu que tem culto. No sábado lembrou: eita, vai ter culto domingo, vou pedir perdão pelos meus pecados. No domingo volta de novo e vive num ciclo vicioso. Estão entendendo o que é que acontece? Porque sem Jesus nós nada podemos fazer. A palavra vocês não podem fazer é a mesma palavra usada para poder. A diferença aqui: poder é dunamis e podem é dunamai, só isso, mas é a mesma palavra, a mesma raiz, é tudo igual, no original. Mas aí, vocês devem estar pensando agora, se não está pensando, eu vou fazer vocês pensarem agora nisso. Então, como é que eu sei que eu estou precisando buscar poder ou não? Como é que eu sei disso? Só um minuto aqui, viu? Atenda, é o pastor Manassés. Só porque era ele. Então, como é que a gente vai saber? Como é que a gente sabe? Poxa, eu preciso de poder de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso desse poder. É simples, a gente vai ter algumas características que são muito evidentes. E a gente vai usar uma pessoa só como exemplo para a gente entender tudo. Essa pessoa que a gente vai usar é o Pedro da Bíblia. Certo? Pedro. Mais conhecido que Jesus depois de Jesus e depois de Paulo, para mim Pedro é o cara mais conhecido na Bíblia ali, né? No Novo Testamento. É um cara que mais rodou na Bíblia. Você olha Jesus, beleza, é o top. Aí depois tem Paulo. Aí depois tem Pedro. A gente tem essas três características aí. Esses três nomes. Beleza? Deu para entender? Então, volta para a situação. Então vamos para Pedro. Como é que a gente sabe que Pedro
em que momento, na verdade, na Bíblia, Pedro se tornou alguém cheio do poder? Vocês podem dizer? Alguém lembra? Começa com P e termina com S. Vai, Biel. Vai não? No momento de Pentecostes. Ali foi o momento que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Já entreguei que o poder de Deus é o Espírito Santo. Certo? Então, esse foi o momento. Então, a gente só é analisar Pedro antes de Pentecostes e Pedro depois de Pentecostes. E está resolvido, a gente já vai saber se a gente está precisando de poder ou se a gente já tem poder. O que acontecia? Pedro, antes de Pentecostes, era um cara revoltado. Pedro só vivia querendo arrumar problema. Pedro era um cara ofendido. Tudo que a pessoa dizia feria Pedro. Se alguém falasse alguma coisa com Pedro, Pedro se ofendia. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus repreendeu ele, depois que Jesus repreendeu ele, o pastor Manassés fala muito sobre isso. Depois que Jesus repreendeu ele, Pedro nega Jesus, e a gente não acredita que foi só medo ali. Ali também foi uma ofensa guardada, né? A gente vê também que Pedro era muito impulsivo, uma pessoa muito impulsiva. Sabe, Jesus chegou assim e falou assim: Pedro, segue-me. A Bíblia diz que Pedro não dobrou nem a rede. Pedro jogou a rede, abandonou tudo que estava lá, o barco, e veio embora. Era assim, Pedro era um momentão. Chamou, eu vou, é agora. Então era um cara muito impulsivo, não tinha autocontrole. E aí a gente vê também que Pedro era um cara que dizia ter uma fé que ele não tinha. Ele chegou e fez assim: se és tu mesmo, Jesus, que está andando sobre as águas, me chama para perto de ti. O que ele estava dizendo? Eu também tenho fé para andar sobre as águas, me chama aí, você vê se eu não vou. Ou seja, era um cara que gostava de desafiar, e Jesus fez: venha. Aí ele foi. De repente Pedro foi descendo, porque ele tinha uma visão de si mesmo acima do que ele realmente era. Ele acreditava ter uma fé que ele não tinha. Então Pedro era dessa forma. Pedro, ele voltou às coisas antigas depois que Jesus morreu. Ele voltou a pescar. Peraí, não tinha abandonado tudo? Voltou a pescar. Então, se você de vez em quando está voltando às suas coisas antigas, às coisas que você fazia, ou está repetindo coisas, pode ser que esteja precisando de poder aí. Quem sabe é você. Eu não vou saber por você. Você vai saber por você mesmo. Pedro era um cara extremamente ansioso. Extremamente. Antes de Pentecostes, Jesus voltou lá, assou os pães, perguntou: Pedro, tu me amas? Dizia: tu sabes que eu te amo, tal. Rolou aquele papo todo lá. Em seguida, sabe o que aconteceu? Depois que Pedro viu João, ele estava preocupado com o propósito de vida de João e não com o dele. E ele disse para Jesus: e quanto a este, Senhor? Aí Jesus olha para ele e dá aquele corte santo, tramontina, e diz assim: o que é que você tem a ver? Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, o que é que você tem a ver? Se preocupe com você? Já pensou se houve um negócio desse? Você fica ofendido? Eu fico, eu ainda preciso de poder. Eu ainda estou muito baixo. Meu nível de relacionamento com Deus, se eu ouço um negócio desse, eu já saio logo chorando. Digo: Jesus, não me ama não. Dá uma queimada dessa? Minha mãe nunca falou isso comigo. A gente já pensa logo essas coisas. Eu não sei se você ficaria ofendido. Eu ficaria demais. Ele era preocupado com o que os outros pensavam, ou se os outros tinham privilégios melhores do que ele. Certa vez, dois irmãos pediram para... A mãe desses irmãos pediram para Jesus assim: deixa que um filho meu se assente na tua direita e outro à tua esquerda. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, juntamente com Pedro, ficaram revoltados, ficaram com raiva. Exatamente por quê? Porque os outros iam ter, eles achavam que os outros iam ter privilégios.
Ou seja, era um cara enciumado. Sabe assim, às vezes, você tem uma melhor amiga, né? E aí outra menina chega para falar com ela, e elas conversam, e quando você chega, ela corta o assunto. E aí você pensa assim, se você é ofendida, você pensa, estavam falando de mim. Se não, você vai pensar, estão com segredo comigo. E às vezes elas estavam preparando uma festa surpresa para você e você não sabia. Sabe aqueles momentos em que você tem um amigo assim, que você chama ele para ir para um lugar, ele diz que não pode ir, aí outra pessoa chama, ele vai. Aí você fica com ciúme. Pronto, Pedro era assim, um cara enciumado, com tudo ao redor dele. Ele se preocupava muito com isso. Aí eu vou dizer, Pedro era um cara adiantado. Jesus falava uma coisa, adiantado e intrometido. Jesus falava uma coisa e Pedro, sabe o que ele fazia? Ele retrucava na hora. Eu não sei se é assim com vocês, mas se seu pai ou sua mãe fala alguma coisa dentro de casa e você já responde de imediato, você está nesse time de Pedro aí. Se você é alguém que sua mãe fala, fulano, lava esses pratos, mas mãe, tudo eu. Ou se você não faz isso, mas chama lá dentro do quarto, você está lá no quarto, ou no seu celular jogando, ou vendo Reels no Insta, né? Rodando lá. Chega a ficar tonto de tanto rodar. Aí, sua mãe lhe chama, ou seu pai. Fulano, ou fulana, vem cá. Aí você lá do quarto, você não fala nada, mas você faz. Já vai com raiva. Né? Pode ser que seja uma característica aí do Pedrão, brotando dentro de você. E aí Pedro era um cara intrometido, adiantado mesmo, porque uma vez Jesus falou bem assim, que ia morrer, que já estava chegando o dia dele morrer. Aí Pedro, que é isso? O senhor precisa morrer? Desfazendo o plano de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, capeta dos infernos, Satanás, capiroto, sai de perto de mim. Se intrometia onde não era chamado. Uma necessidade de atenção. Pedro, um pouquinho antes, tinha recebido um elogio. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado para os velhos, para os novos. Feliz é você, que não foi a carne nem o sangue que revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aí quando ele falou isso, o que aconteceu? Um pouquinho depois, Jesus foi revelar. Aí Pedro disse, espera aí, se eu me sair bem nessa, eu vou sair melhor agora. Para que morrer, Senhor, se eu tão novo? 33 anos só, muita estrada pela frente. Se eu fosse Senhor, não ia para esse negócio de cruz, não. Eu acho que isso não é de Deus, não. Se intrometendo na vida dos outros, dando palpite, dando pitaco. Direto. Não pode ver uma vida que quer opinar. Se alguém falar oi, você pergunta, foi o meu nome que chamou? Eu tenho que entrar nessa conversa? E começou a se tornar alguém muito intrometido. E a última coisa, tem muita coisa para falar sobre Pedro, mas a última coisa que ele tinha antes do Espírito Santo foi medo. Se o medo é uma constante na sua vida, no seu coração, o temor, pode ter certeza, está faltando o Espírito Santo aí. Pedro era tão medroso. Imagina comigo, naquela época, as mulheres só tinham direito se fossem casadas com um homem de vergonha, com posses, e ela desse filhos a ele. Fora isso, mulher não tinha moral de nada. Nada. Pedro teve medo de uma serva, uma escrava. Quando Jesus estava sendo crucificado, uma escrava no meio do fogo perguntou a ele, não és tu também um dos nazarenos? Você não andava com Jesus? Ele com medo dela, não. E às vezes a gente tem medo. E aí, aconteceu lá em Lucas 24, 49, eu acho que é o 49. Deixa eu procurar aqui ver se é.
Bota aí 24:49. É 24:49. E aí, Jesus fez uma promessa. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. A palavra revestidos significa vestir-se. Revestir é vestir novamente. Sabe quando você está com a roupa e você veste uma roupa, uma camiseta, uma bermuda, uma calça, e aí você sai no inverno de Curitiba, 4 graus, 3 graus, e aí quando você sai na rua, você quase vira a mulher de Ló, uma estátua, congelando, e aí você se sente impotente, porque por mais que você passe a mão, você não consegue se aquecer, você passa a mão no corpo e não se aquece, e você fica com vontade até de pular numa fogueira, porque precisa se aquecer, e não consegue se aquecer. Aí você chega numa loja e tem lá roupa grátis de frio, e você pega aquela roupa, bota por cima da outra mesmo, veste a calça, veste a camisa, bota a luva, bota a touca, bota a máscara, vira uma múmia e pronto, você se revestiu. Deu para entender o que é revestir? Pronto, então ele falou que vai ser revestidos de poder. O nome desse poder aí é dunamis. Aí, andando um pouquinho, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Bota aí, por favor. 3, 2, 1. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos lá. Ele está falando aqui, receberão poder quando o Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. Ele é o poder de Deus. Ou seja, ele é o próprio Deus. Deu para entender até aí? Só que ele disse que vai ter que acontecer uma outra coisa. Ele quis dizer assim: Pedro, agora você não vai mais ter medo. Sabe o que é que vai acontecer? Você não vai ter medo de dizer que é testemunha de Jesus, que estava andando comigo. Quando você receber esse poder, Pedro, você vai ser minha testemunha. Ele estava dizendo assim: você não vai ter mais vergonha de dizer que é cristão. Você vai dizer que é minha testemunha. Foi isso que Jesus quis dizer. E aí, finalizando, Atos capítulo 2, versículo 1 até o 6. Olha o que acontece aí, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se repartiram, que separaram, e pousaram, isso é o que dá a ler Bíblia diferente, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Gente, tem muita coisa aí que a gente podia falar, mas eu quero me deter a uma coisa bem simples. Aquele que era medroso se torna corajoso. A Bíblia fala que Estevão, cheio do poder de Deus, testemunhava a respeito de Jesus. Estevão foi apedrejado até a morte, porque tinha coragem. Acabou o medo. Quer acabar com o medo? Se revista de Jesus, se revista do Espírito Santo, se revista de poder. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vivi 2 anos em síndrome do pânico e eu sei o que é. Eu não estou falando de algo que eu ouvi alguém dizer, eu estou falando de algo que eu vivi.
Eu tinha medo do barulho do dominó batendo na tábua. Será que o cabra era medroso? Quando o vento soprava que batia na janela, eu queria sair correndo, com medo. E Deus fez totalmente o contrário. Teve um dia desse, que estava um barulho, a gente lá em casa, e deu um barulho lá. Deu um barulho lá no quintal. Eu saí correndo em direção ao barulho. Saí correndo, abri a porta, tal. Na verdade, minha esposa falou, tá ouvindo, eu estava dormindo, né? Meu sono é bem leve, como uma pedra. E ela fez assim, tu tá ouvindo ao barulho, não sei o quê. Aí o que foi? Um barulho lá atrás. Aí eu levantei, ela fez, tu vai lá? Eu falei, vou, claro que eu vou. E eu fui. Cheguei lá, não tinha nada. Quando eu ia voltando, o Espírito Santo fez, quem eras tu? Tinha medo de tudo e agora não tem mais medo. Eu falei, tá, poxa, é mesmo? Situações acontecendo na vida, um monte de coisa para resolver, tudo ao mesmo tempo. Antes era uma ansiedade tão grande que eu tinha dor de estômago, chegava a vomitar sangue, passava mal, ficava sem comer. Eu fiquei uma semana comendo uma banana por dia, de tanta ansiedade. Eu não tomava café da manhã, nem almoçava, nem jantava. Eram 3 coisas que eu não conseguia fazer. Aí eu comia uma banana com um copo d'água por dia, durante uma semana. Fiquei 3 dias em claro sem dormir, porque tinha muita insônia. Isso por quê? Porque faltava o Espírito Santo. Hoje quem dorme sou eu. A minha esposa diz, rapaz, a gente deitou, quando eu olhei para tu já estava dormindo. De ontem para hoje. Rapaz, eu estava cansado. Acabou, meu amigo. Se for deitar para conversar, vamos conversar logo, porque se for para deitar e olhar para mim, já foi. Antigamente, eu era o primeiro a acordar e o último a dormir. O último. Por quê? Porque faltava essa questão do Espírito Santo. Faltava a tranquilidade que só o Espírito dá. Pedro, com medo de uma serva, de repente ele prega e 3.000 almas convertem. Uma prova do poder de Deus na sua vida, do Espírito Santo agindo na sua vida, é que você vai falar para a pessoa sobre o poder de Deus. E essas pessoas, mesmo que não venham na frente e aceitem a Jesus, elas vão entender que realmente Deus está na sua vida. Deus está com você. Ninguém vai ficar tirando onda com você, dizendo assim, é crente, olha. É crente usar essa roupa, é. Ninguém vai precisar falar isso para você, não. Porque as pessoas já vão ouvir o som do Espírito Santo. Vocês viram o que diz no 6? Ouvindo-se o som. Em algumas versões diz, e quando eles ouviram o som, foram verificar aquele barulho que era. E era o som do Espírito Santo na vida daqueles homens. Daqueles 120 homens, o som do Espírito Santo aconteceu. Não sei você, mas todos os dias eu preciso desse som do Espírito Santo. Eu ouço vários testemunhos sobre contatos comigo, de pessoas, contatos do Espírito Santo, pessoas, rapaz, naquele dia que você falou isso, foi forte para mim, foi impressionante. Eu ouvi Deus falando comigo, mas não é só isso. Tem algo muito mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu vejo testemunhos impressionantes. Muitos de vocês não acompanharam. E não estou querendo me vangloriar por isso, mas toda a honra seja dada a Jesus e somente Ele. Mas eu vi uma menina vir para a igreja com câncer terminal, cheia de câncer, de metástase no corpo dela, e ela ser curada, depois de uma oração. Eu vi isso acontecer, mas eu não me conformo, porque isso para mim é somente gotas de uma enxurrada que pode vir do poder do Espírito Santo de Deus, sobre a minha e sobre a sua vida. Dá para você entender isso? Queria convidar vocês a ficar em pé agora. A gente vai orar um pouquinho. Queria te convidar a buscar esse poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Fecha aí os seus olhos. Queria chamar o Ministério Louvor.